Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Você acompanha aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento com os nossos convidados, analisando o cenário aqui no nosso estúdio e também através da mesa virtual por videoconferência dos mais variados lugares do Brasil e do mundo. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 22 horas. Você confere ele logo depois dos programas esportivos do Dois Toques, com a moderação do Cadu Oliveira. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Você pode assistir o Cruzando as Conversas e a programação da RDC TV nos canais 24 e 524 da Claro Fibra TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul. E também pelo canal 524 da Claro Fibra TV em mais 6 cidades, agora em Montenegro, Gramado, Canela, Torres, Guaíba e Cachoeira do Sul. Além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nosso live stream no Facebook já está no ar e você pode mandar ali a sua mensagem participando do nosso programa. Você também encontra o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcasts, através desse formato para o seu smartphone. E você pode baixar o programa também acessando rdctv.com.br, indo à aba Podcasts, e daí você encontra a íntegra da nossa edição. Nós vamos falar muito sobre segurança pública hoje, sobre legislação penal, e o programa abre com uma entrevista. Nós vamos até às 22h30 com o deputado federal, o Biratã Sanderson, que é egresso da Polícia Federal e tem trabalhado muito na área, tem se dedicado em relação a esse tema, está por dentro. Então, essa entrevista serve também de abertura desta análise que nós faremos e que terá no segundo bloco as participações da Mariana Lescano, que é policial penal, Leonardo Jardim, promotor e escritor, e Saulo Marimon, mestre em ciências criminais. Vamos debater a questão da segurança pública no segundo bloco. Deputado Biratã Sanderson, prazer recebê-lo novamente no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Guilherme Macalossi. Para mim, motivo sempre de muita satisfação falar com vocês e, em especial, contigo, que eu considero um amigo, uma pessoa que consegue levar adiante um jornalismo idôneo, honesto, que esclarece demais a população gaúcha e brasileira, porque, afinal de contas, eu estou aqui em Brasília e sempre que posso assisto vocês, nem que seja via Instagram do Guilherme Macalossi. Então, Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre bom falar com vocês agora e com a Mariana Lescano, nossa amiga, policial penal, com o promotor e com o professor, sempre à disposição aqui para fazer um bom debate, seja ele relacionado à segurança pública, como tu citaste, seja também sobre o cenário político que nós vivenciamos aqui em Brasília, seja na Câmara dos Deputados, seja no Palácio do Planalto ou num dos ministérios, que afinal de contas a gente acaba transitando nessa esplanada aqui das 8 da manhã às 9, 10 da noite. Esse tem sido o meu mistério aqui em Brasília, né? E sempre à disposição, então, Guilherme, falar com vocês. Prazer falar contigo. Sanderson, vou começar por um tema que eu acho que é do seu interesse particular, o trabalho exercido pela Polícia Federal, que é muito importante aí na fronteira, principalmente na apreensão de drogas. Nós vimos aí no início do ano de 2019 apreensões recordes de drogas, e eu gostaria de saber como é que você avalia o impacto desse tipo de ação na questão da segurança pública. É uma ação que ainda é muito deficitária. Considera deficitária, claro, é um país continental. mesmo tendo números aí que tenham se elevado.
Claro, né? Nós temos um capital humano nas polícias em âmbito federal, tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal, um capital humano muito pequeno. Comparando os efetivos, e polícia se faz com efetivo, não adianta tu ter o equipamento se tu não tiver o homem para ir lá na ponta, o homem que eu digo, homem, mulher, policial, para ir lá na ponta, executar as ações de campo. Tu pode ter, como a Polícia Federal tem, equipamentos de ponta, de primeiro mundo, mas que carecem de um maior efetivo para, num território como o nosso, 17 mil quilômetros de fronteira, né? 8 mil quilômetros de fronteira marítima, para um efetivo de 10 mil homens na Polícia Federal, né? Se compararmos aqui com a Argentina, que tem uma população muito menor que a nossa, territorialmente também muito menor que o Brasil, eles têm 35 mil homens na PFA, na Polícia Federal. Se formos comparar com as agências federais americanas, nós temos 1/10 do efetivo que as agências federais norte-americanas possuem. Claro, uma população norte-americana é maior, não tanto maior, mas maior. Territorialmente, o Brasil é parecido com os Estados Unidos. Então, Macalossi, apesar das dificuldades materiais, porque no governo Bolsonaro agora foram feitas contratações importantes, tanto para a PF quanto para a Polícia Rodoviária Federal. Cada instituição tem autorização já para contratar 3 mil homens, cada instituição. Então, a PF tem 10 mil, vai ter 13 mil ao final do ano que vem. A Polícia Rodoviária Federal, a mesma coisa. Então, vamos conseguir aumentar em 30% o efetivo, algo que certamente terá reflexos. Só que essa, mas é um efetivo, lição de casa... Sanderson, é um efetivo que vai para a burocracia ou ele vai para a rua? Porque você pode contratar efetivo e ele ir para a burocracia, né? Quer dizer, ficar lá validando passaporte. Mas não necessariamente precisa ir para isso, né? Claro. Essa lição de casa, como eu disse, Macalossi, ela não foi feita nos últimos 30 anos. E aí temos aí o Brasil hoje, ocorre no Brasil hoje uma das maiores traficâncias de drogas do mundo, como também evasão de divisas, né? As nossas fronteiras aqui, eu sei porque eu já trabalhei lá, nós temos evasões de mala de dinheiro, né? Brasileiros ou estrangeiros, enfim, que saem com mala de dinheiro fronteira fora. Isso serve para contrabando de ouro. Nós temos uma cifra de que algo em torno de 70% do diamante extraído do Brasil é contrabandeado. Serve o mesmo para o ouro. Droga, nem se fala. O arsenal de guerra que nós temos no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, nas grandes capitais, não é essas armas de grosso calibre, 7.62, 5.56, AR-15, M16, AK-47, esses fuzis não são vendidos no Brasil. São todos produto de tráfico de armas. São armas que são ilegalmente introduzidas no Brasil e aí chegam nas mãos do crime organizado. E esse efetivo, então, esses 30% que estão sendo colocados tanto na PF como na Polícia Rodoviária Federal, são efetivos operacionais. Até porque, eu falo pela Polícia Federal, eu não tenho esse dado exato da PRF, mas da PF, todo policial federal que sai da Academia Nacional de Polícia em Brasília, ele obrigatoriamente vai para a fronteira. Só depois, com o transcorrer da carreira, depois de 5 anos, é que ele vai poder migrar para uma cidade do interior do país, né? Então, ainda é uma luta inglória, né? Porque com tão pouco efetivo, com tantas fronteiras abertas, né? E a fronteira do Rio Grande do Sul, a fronteira do Cone Sul, por exemplo, é uma fronteira que é muito utilizada para tráfico de armas e de drogas. Sim. Né? Tanto nossa aí com o Uruguai, como também ali entre o estado do Paraná e o país Paraguai. Nós temos ali o chamado Lago Itaipu com 300 quilômetros de comprimento, onde, eu sei porque eu trabalhei ali em operações também, a noite inteira é tráfico de canoas, de barcos pequenos, levando e trazendo contrabando de todo tipo,
seja de informática, seja de munição, de armamento, de droga, evasão de divisas, ou seja, o dinheiro que também, aqueles que são um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de precaução, falo aqui no sentido pejorativo, porque os mais audaciosos botam o dinheiro dentro de uma mala e cruzam a pé na ponte da amizade, levando o dinheiro do Brasil para fora e lá depositam em bancos do Paraguai e dali vai para o mundo. Mas o fato é que nós temos ainda muito o que aprimorar a nível de segurança pública no Brasil. Nós temos, a nível federal, um Ministério da Justiça que faz, às vezes, de Ministério da Segurança. Vários países do mundo tu era a favor, uma pasta tu era a favor, porque a ideia de juntar os ministérios foi do governo Bolsonaro. Tu é contra o Ministério da Segurança e da Justiça estarem juntos? E eu vou dizer pessoalmente, eu sou contra. Sou contra Temos porque a mesma posição. Antiprodutivo. São funções absolutamente distintas. Claro, é como tratar Poder Judiciário como Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Né? São primos, mas não são irmãos. Então, nós tínhamos que ter, assim como outros países têm, a ideia do presidente Bolsonaro lá no início era, assim, de criar o Ministério da Segurança Pública, mas aconselhado que foi pela equipe econômica, com aquele viés de diminuir o tamanho do Estado. Mas né, aí eu vou te dizer, Sanderson, assim, ó, eu sou liberal, obviamente, eu defendo a redução do tamanho do Estado, mas eu não posso encarar despesa com segurança pública, aliás, receita da segurança pública como despesa. Segurança pública é uma coisa que precisa de recursos, é uma função principal do Estado. Então, se é para ter um ministério a mais, que não seja, por exemplo, o Ministério da Pesca, e sim o Ministério da Segurança Pública. Exato. Mas aí, na época, o presidente, né, e eu conhecendo ele como eu conheço, posso aqui até testemunhar, que dizem que o presidente Bolsonaro é um cara autoritário. Ao contrário, ele é muito receptivo às sugestões. Isso foi uma das situações que ele tinha convicção, ele tinha opinião formada sobre o Ministério da Segurança Pública, e aí foi demovido da ideia de vamos manter, tanto que ele fez esforços em outros ministérios. Tem o Ministério da Economia, junto com o Ministério do Desenvolvimento, do Planejamento, dentro da cidadania tem esportes, tem cultura, né? Então apertou a administração para diminuir, e foi diminuído em 2019, foram extintos 30 mil CCs na administração pública federal. Mas o fato é que, eu falava, nós temos o Ministério da Justiça que improvisa a segurança. Porque dentro do Ministério da Justiça ele trabalha com inúmeras pastas, FUNAI, direito do consumidor, então, e a ideia era criar o Ministério da Segurança Pública para ter uma dedicação específica para a segurança pública, que é uma das mazelas, uma das principais mazelas no Brasil. Como era no governo... Com a pandemia... Como era no governo Temer, né? Tinha um ministro da Segurança Pública. Exato. E claro que agora com a pandemia os debates foram todos carreados para a saúde pública, né? Mas nós estamos vivendo um momento excepcional. Eu tenho expectativa e tenho atuado aqui na liderança do governo, na Câmara inclusive, que em passando a pandemia nós vamos voltar a tratar da questão do Ministério da Segurança Pública. Nós temos o Ministério da Saúde, uma pasta específica para o Ministério da Saúde, e tem que ter, com um orçamento de algo de 300 bilhões de reais, mais ou menos. Temos o Ministério da Educação, e tem que ter um orçamento também quase mais de 250 bilhões de reais, e nós não temos nada para a segurança pública, porque o Ministério da Justiça tem um orçamento de 3 bilhões. Imagine, 3 bilhões contra 300 bilhões na saúde. Claro que a saúde é muito mais custosa, é muito mais, depende de muito mais esforço material, mas se nós temos aqui os 3 serviços essenciais, segurança pública, saúde e educação, e somente um deles não é prestigiado, não é valorizado, isso nos leva a crer que está aí a justificativa de nós termos chegado, por exemplo, nos últimos anos do governo Dilma, a 62 mil homicídios num ano só. Isso é índice de estatística de guerra.
Sanderson, deixa eu evoluir na pauta, porque nós temos tempo e temos outros convidados. Tu vai estar aí agora em Porto Alegre no próximo dia 20, 21. Vamos trazê-lo aqui com mais tempo. Mas nós temos aqui outros dois assuntos que eu gostaria de abordar contigo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o secretário de Segurança Pública recentemente. Tu está por dentro do que foi tratado? Quais foram os assuntos abordados ali? Quais foram as demandas que foram apresentadas ao governo federal? Na verdade, foi uma reunião para apresentar o novo ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, inclusive, Anderson Torres, para fazer a apresentação, para que o presidente da República fizesse a apresentação do ministro da Justiça aos 27 secretários de Segurança Pública e ali já fosse feito uma análise do cenário da segurança pública, em pandemia, inclusive, e o cenário, por incrível que pareça, é um cenário positivo no aspecto da segurança pública, no âmbito federal. Tanto Polícia Federal como Polícia Rodoviária Federal quebraram todos os recordes operacionais em 2020, mesmo em pandemia. Parece que houve aí até um avanço do crime, porque em pandemia... Mas houve uma aceleração, quer dizer, houve uma queda do número de crimes em 2019, mas voltou a subir em 2020, né? Subiu pouco. Mas, na verdade, a queda foram dos homicídios violentos. Porque houve, de modo geral, tanto na União como, sobretudo, nos estados, o Rio Grande do Sul mesmo teve uma melhora nos índices dos crimes violentos, né? Mas não diminuiu, por exemplo, a traficância de drogas, nem o tráfico de armas. Tanto que a quantidade de drogas e de armas apreendidas nas rodovias federais ou nos pontos de fronteira no Brasil foram recordes. Tanto de cocaína, como de maconha, como também de armamento. E daí eu vou lhe fazer uma pergunta que foge um pouco da pauta e que me surge agora. Não acha que a apreensão de droga virou matar barata saindo do ralo? O que tu acha dessa discussão? O que tu acha dessa discussão relativa à descriminalização que tem ganhado força aí em certos círculos de debate público da segurança? Claro. Não, é um debate que tem que ser feito, né? Nós aqui na Câmara, tanto na Comissão de Segurança Pública, que eu sou membro titular... Confesso que não tenho opinião formada sobre. Às vezes eu sou contra, às vezes eu sou a favor. Nós já debatemos sem preconceitos. Tu não pode, se tu botar preconceito no debate, tu acaba perdendo a oportunidade de avançar. Tem que ser um debate com os pés no chão. Utilizando o direito comparado, os países, mundo afora, em especial da Europa, que certa época atrás achou que realmente deixar de reprimir o tráfico estariam evoluindo na diminuição do número de usuários, erraram a estratégia e retomaram agora o aperto ao tráfico de drogas. E isso aí é um reflexo que nós vimos muito claro aqui no Uruguai. Às vezes, eu devo dizer, às vezes eu penso como liberal na questão do princípio, ou seja, no direito da pessoa consumir o que bem entender, e daí eu me posiciono favoravelmente. Daí eu lembro que nós estamos num contexto real, onde você tem toda essa quantidade de fronteiras, num continente onde você tem muita produção de drogas, e, bom, daí a ideia do princípio, ela esbarra nos problemas trazidos pelos fatores objetivos. Quer dizer, qual seria o impacto disso? Essa liberalização seria benéfica? Eu tenho minhas dúvidas. Não, tu tem razão, esbarra na questão econômica. Nós pegamos o exemplo do Uruguai. No Uruguai, mesmo sem consulta popular, o Congresso resolveu liberar o uso da maconha recreativa. E eu estive lá como deputado federal já. Eu estive no Uruguai fazendo um estudo de campo como deputado federal, mas com expertise de 25 anos de Polícia Federal. Estive lá conhecendo, entrevistamos policiais uruguaios, comerciantes, pessoas comuns do Uruguai, e todos são uniformes em dizer: nós precisamos
revogar a lei constitucional que permitiu o uso da maconha recreativa no Uruguai. O número de homicídios, Macalossi, triplicou desde a liberação da maconha recreativa no Uruguai. E por quê? Por questões econômicas, porque é um negócio muito lucrativo. A droga, a maconha vendida, autorizada a ser vendida, por exemplo, no Uruguai, primeiro, ela tem que passar por uma burocracia, que, como se fosse aqui a Anvisa, tem que ser vendida em farmácias e isso faz com que o valor do produto seja maior, 3 vezes maior do que o produto vendido clandestinamente. E daí o sujeito vai comprar no mercado negro, portanto vai continuar consumindo no tráfico. Ninguém entra numa farmácia para comprar maconha no Uruguai, tanto que em todo o território do Uruguai, são 20 e poucas farmácias só que se habilitaram a querer vender maconha recreativa. Todo o Uruguai, 20 e poucas farmácias. Porque não é negócio para eles, primeiro que vai atrair pessoas que o comerciante local ali da farmácia não quer. Ele vai querer, uma família, por exemplo, eu quero comprar um remédio, eu quero comprar um shampoo com a minha esposa e a minha filha. Naquela farmácia ali vende maconha. Isso é fato verídico, isso é fato concreto. E não é ilação minha. Isso é fato concreto relatado lá pelos uruguaios. Eu quero comprar um shampoo e vou numa farmácia ali com a minha esposa. Aquela farmácia vende maconha. Bem, já não vão. Então, causou um efeito reverso que as farmácias que vendem maconha estão quebraram quase todas. Porque o público normal, que não quer saber de droga, acabou fugindo desses pontos e aí, com isso, aumentou ainda mais a traficância. Nós temos ali, por exemplo, no Chuí, Uruguai, uma zona com um elevadíssimo número de homicídios, porque a disputa pelos grupos de tráfico ou pelas bocas de fumo ficou muito grande e conta, inclusive, com quadrilhas de Porto Alegre e de Montevidéu, que disputam. Quadrilhas tal os Mano, os Bala na Cara, se posicionaram ali porque ficou muito lucrativo. Eles podem vender dentro do Uruguai, que não é criminalizado, e vende por 1/3 do preço. Essa traficância clandestina, mesmo num país que tem lei autorizando o consumo recreativo, fez com que a própria polícia uruguaia, que nós conversamos lá também, que na época não foi consultada, como nenhum Uruguai foi consultado. Foi uma iniciativa do parlamento, na época, capitaneada pelo então presidente da República, Mujica, e eles achavam que iam fazer uma grande coisa. Claro, o Uruguai é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes, né? Territorialmente do tamanho do Rio Grande do Sul, mas em termos de população é 1/5, né? Então, as experiências, Macalossi, mundo afora, dão conta de que droga é uma desgraça, é um dos males da atualidade e precisa, infelizmente, seguir sendo reprimido, porque 60% a 70% dos homicídios têm ligação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Muito bem. Se não há consumo, não há tráfico. Quanto maior aquecido estiver o consumo, mais aquecido e mais violento e lucrativo será a traficância. Então, nós ainda não temos uma receita mundo afora, uma fórmula mundo afora para acabar com o tráfico. Então, é trabalhar para manter a traficância sob repressão, com leis duras para que o sujeito pego traficando vá para a cadeia e fique ali 20, 30 anos, para que esses exemplos de aprisionamento sirvam como instrumento de prevenção para aqueles que, porventura, queiram entrar nessa marcha criminosa que tem levado muita gente boa para o crime organizado, depois já entra para o tráfico internacional, depois
já se envolve na rede de homicídios, né? Então, o tráfico ainda assim no Brasil e no mundo tem que ser reprimido cada vez mais forte, porque ainda é a única maneira de nós controlarmos o tráfico, tanto no Brasil como em outras nações que também hoje usam essa estratégia de repressão, né? Claro, temos que melhorar aqui no Brasil, nós temos que melhorar Sanderson, campanhas para prevenir, né? Dando conta de que não, maconha não faz bem, maconha não é um cigarrinho lúdico que o sujeito vai fumar e não vai fazer mal a ninguém, não. Primeiro, faz mal biologicamente e faz mal para a sociedade porque ele está, através da compra desse cigarro de maconha, alimentando todo o tráfico e toda a máquina violenta que gira dentro do tráfico. Ô Sanderson, nós estamos caminhando aqui já para o limite do nosso tempo, mas eu tenho mais um tema aqui rapidamente para a gente abordar e depois, quando você estiver aqui em Porto Alegre, a gente pode se aprofundar nele. Tu falaste sobre repressão. Eu lhe pergunto, por que há essa demora na atualização da lei penal brasileira? Faz muito tempo que se discute a atualização do código, e ninguém vê andar para frente. O Código de Processo Penal... O que acontece? O Código de Processo Penal, por exemplo... O Código de Processo Penal, eu sou membro da comissão, sou sub-relator, inclusive, de um dos capítulos do Código de Processo Penal. Nós estamos em fase de conclusão. Eu só vou te pedir, como a gente já está no limite do tempo, que tu seja sucinto aí nessa resposta. O Código Penal brasileiro, esse tem que ser atualizado, né? E o Código de Processo Penal, o relatório está pronto, ele já foi aprovado há 10 anos no Senado e ficou 10 anos parado aqui na Câmara. Pegando mofo. Ficou pegando mofo. Pegando mofo, né? Agora, com essa bancada mais afeta a segurança pública, claro que nós ficamos aí um ano parados praticamente com a pandemia, mas o fato é que os parlamentares, a bancada anterior, não queria saber de enfrentar questões relacionadas ao direito penal. Alguns, inclusive, achavam que o direito penal era algo desnecessário e por isso foi marginalizado. Mas tu não acha que com essa nova bancada, que tem uma bancada da segurança pública, me parece muito consolidada na Câmara, devia ter avançado melhor esse projeto dentro do Congresso? Não demorou mesmo assim com essa nova bancada? Demorou, mas uma coisa é certa, esse um ano de pandemia atrapalhou bastante. Eu mesmo, em 2019, apresentei 62 projetos de lei, 60% desses projetos relacionados ao direito penal, alguns relacionados ao direito processual penal, mas muitos ao direito penal, endurecendo penas, dificultando livramentos condicionais, dificultando progressão de pena, dificultando arbitramento de fiança, todos eles relacionados ao endurecimento daqueles que cometem crimes no Brasil, né? Todos eles, na época do presidente Rodrigo Maia, que ele tinha, isso era algo flagrante, acho que é público, todo mundo sabe, ele não gostava dessa matéria, achava, inclusive, que era uma matéria rasa e que não merecia ser debatida. O fato é que agora, com o atual presidente da Câmara, que tem um viés, um olhar diferente sobre o enfrentamento do crime, nós temos chance de progredir. Eu mesmo tenho suscitado essas questões relacionadas ao direito penal, mas também relacionado a questões processuais, como é o caso do fim do foro privilegiado e a possibilidade da prisão após a segunda instância, que, aliás, hoje eu sou membro também da comissão, hoje nós reinstalamos a comissão da PEC 199 e o presidente da Câmara foi um dos que incentivou essa reinstalação da comissão mesmo em pandemia. Nós estamos ali hoje em 6 deputados federais presencialmente e outros 10 virtualmente. Já iniciamos os trabalhos para que, se Deus quiser, até metade do ano nós tenhamos a PEC 199 aprovada na Câmara dos Deputados, possibilitando então que os criminosos julgados em primeiro e segundo grau já sejam recolhidos às cadeias. Sanderson, vamos discutir isso mais profundamente quando tu estiver aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de te agradecer a tua participação online aí de Brasília aqui no nosso programa e lhe deixar com a última palavra. Muito obrigado. E no fim do mês, eu sei que tu vai estar por aqui, já está convidado para participar do programa daí durante a edição toda. Será um prazer
E um abraço a todos os porto-alegrenses, um abraço à minha amiga Mariana Lescano, Guilherme Macalossi, sempre aqui à disposição. E em plena pandemia, com todas as dificuldades imanentes da Covid-19, nós seguimos acreditando no Brasil, acreditando que com a comunhão de esforços de todos, nós sairemos firmes e fortes e unidos para seguirmos nossas vidas aí, cada um na sua profissão, cada um no seu segmento e fazermos do Brasil uma grande nação, afinal de contas, uma população tão pacífica como a nossa, com tantas potencialidades. O Brasil é um país muito rico, né? Não dá para permitir, não dá para aceitar mazelas como fome, corrupção, campeando, homicídios, etc. Então, eu sigo ufanista, acreditando num futuro brilhante para o Brasil. Muito bem, deputado Biratã Sanderson, já convidado para participar do Cruzando as Conversas quando estiver aqui em Porto Alegre. Agradecer a sua participação. Nós vamos fazer um break e nós voltamos na sequência com as participações de Mariana Lescano, policial penal, Leonardo Jardim de Souza, promotor de justiça, e Saulo Marimon, mestre em ciências criminais. Retornamos na sequência. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos só ajustando a conexão com o Leonardo Jardim e o Saulo Marimon aqui para participarem dessa segunda parte. No primeiro segmento, nós tivemos uma entrevista com o deputado Biratã Sanderson, que falou aspectos gerais aí. O presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com os secretários estaduais de Segurança Pública na apresentação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, e também falamos sobre policiamento de fronteira. Nessa segunda parte do programa, vamos fazer uma análise sobre a questão da punibilidade no Brasil e um fenômeno que o promotor Leonardo Jardim descreve, lançou esta tese no seu livro Bandidolatria ou Democídio. A bandidolatria, ela existe no Brasil. Nós vamos tratar desses assuntos e para falar sobre isso eu convidei nesse segundo segmento, além do Saulo e do Leonardo, que daqui a pouco estarão conosco, a policial penal Mariana Lescano, que também foi candidata a vereadora. Tudo bem, Mariana? Prazer recebê-la. Obrigada, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, prazer estar conversando com os nossos telespectadores, e é um assunto muito importante que a gente precisa massificar a mudança de mentalidade da nossa sociedade para vencermos a bandidolatria. Muito bem, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você já acessou o site do RDC Shopping? O RDC Shopping é o marketplace do Rio Grande do Sul. Está aparecendo na sua tela nesse momento. Você pode acessar através do seu computador, do seu smartphone, e você encontra lá no RDC Shopping uma quantidade bastante grande de produtos, de serviços e de ofertas com preços e também promoções especiais, como, por exemplo, a da Lucchini. Tênis em couro branco com detalhes em ouro, em 3 vezes de R$ 33,30 ou R$ 99,90 à vista. Encontre essas e outras ofertas no site rdcshopping.com.br. RDC Shopping, o marketplace do Rio Grande do Sul. Vamos lá, Mariana, como é que tu avalia o trabalho do governo Bolsonaro à frente da questão da saúde, da segurança pública? Eu lhe pergunto, o Brasil é o país da impunidade? O Brasil é o país da impunidade, né? O governo Bolsonaro vem para mudar um pouco o paradigma, né, da impunidade, da segurança pública, desmistificar os tratos com os policiais, trazer uma legislação mais repressiva. Mas nós não podemos esquecer que nós vivemos um momento muito tenso, né, no cenário brasileiro. Nós temos um Congresso Nacional que, de fato, faz a legislação, e nós temos um ativismo judiciário muito
político nesse momento que também impede alguns avanços importantes nas pautas do presidente, né? Como o desarmamento, que faz parte também de um combate, de uma sociedade mais livre, né? E aí também, embora não seja segurança pública em si, uma política de segurança pública, com certeza vai refletir ou refletiria se houvesse um armamento civil, como o presidente se elegeu querendo fazer melhor. Tu acha que o presidente está sendo boicotado nas suas ações, então? É isso? Acredito que sim. Não é um boicote, na verdade. Nós temos um mecanismo de mais de 20 anos, né? Bandidólatra, com uma bandidolatria muito forte dentro do executivo, do judiciário, do legislativo, né? E o legislativo, ele foi eleito pela população. Então é difícil, né, quando somente no executivo nós temos um viés mais conservador, mais liberal, mas a legislação ela é feita de uma maneira mais branda. Nós temos um laxismo penal, que é o que a gente fala, né, que são leis benevolentes, leis que vão mais tratando da questão absolutória do crime. Então, é um trabalho que não é fácil de ser feito, mas eu acredito que nós termos um presidente conservador e que tem no viés da segurança pública um braço forte, nós temos a tendência, sim, a avançar. Tu veio da área da Polícia Militar? Não, sou policial penal. Policial penal. Qual que é a diferença? Eu advoguei, né, 3 anos antes e hoje eu faço parte do quadro da Polícia Penal. Nós trabalhamos na parte dos presídios, né, com a execução da pena. A Polícia Militar são os brigadianos que fazem o trabalho ostensivo. Eles fazem a parte da rua, vamos dizer assim. E a Polícia Civil, que faz a parte judicial, da Polícia Judiciária que nós temos. Muito bem. Vamos lá, como é que era esse meio? Antes de a gente falar da problemática em si, como é que era esse meio? Tu que trabalhava ali nessa área, que é uma área muito delicada, a questão do sistema penitenciário. Sim, extremamente delicada. No nosso país, hoje, né, nós temos um sistema prisional falido, que precisa ser retomado, precisa ser reavaliado. E então a gente tem umas facções criminosas, na sua grande parte dominando os presídios, a sociedade muito mais presa do que os próprios bandidos, e nós, né, como policiais penais, tentando, nesse meio tempo, fazer um trabalho de repressão, de disciplina, de preservação da sociedade, preservação da paz social, porque a gente está ali para tentar manter preso, né, aquilo que a sociedade já não quer mais com ela e que não pode mais estar ali no meio social. Quais tu considera hoje os principais desafios relativos à questão da impunidade no Brasil? A legislação, né, o laxismo penal, que é a legislação branda, né, é tu sempre levar a lei, tu interpretar a lei de uma maneira benevolente para beneficiar o criminoso, mesmo quando tu sabes que o crime é grave, tu levar ele em consideração que o bandido é uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema social. A legislação branda, um processo penal moroso, né, com inúmeros recursos, onde tu, do momento que às vezes tu tem um homicídio até o júri, demora-se anos para acontecer. O desencarceramento, né, a gente tem uma agenda que foi trabalhada dos últimos 10 anos para mais de desencarcerar os bandidos, onde não se investiu em presídios, porque se acreditou que o presídio não funciona, não é a solução. Nós temos uma superlotação e aí depois disso se diz não podemos mais prender porque não temos vagas. Mas então iremos fazer o que com os criminosos se não podemos prender? Então são essas frentes que nós precisamos trabalhar. E ainda uma questão muito forte, né, da doutrinação, de que bandido é bom. A gente vem com as histórias desde criança, né, em que o bandido ele é visto como uma pessoa boa, que faz caridade, que rouba para ajudar a sociedade, a Maria Bonita, o Lampião. Então a gente também tem que começar a mudar isso que é ensinado às vezes para as nossas crianças lá no início da vida. Muito bem, eu vou chamar o Saulo Marimon, que é mestre em Ciências Criminais. Saulo, bem-vindo. Eu lhe pergunto também, o Brasil é o país da impunidade, na sua avaliação? Como é que tu está vendo o trabalho da segurança pública do governo Bolsonaro? Primeiramente, meu olá a todos que nos assistem nesse RDC e pelas redes sociais. O governo Bolsonaro, em respeito à segurança pública,
é um governo que não diz a que veio. Eu ouvi a fala da dileta debatedora e com o respeito que ela merece, evidentemente, não existe essa ade pintada de que ensina em escolas essa Robin Hoodização que tentam colocar. O que me parece muito mais que qualquer coisa é que o sistema carcerário está explodindo e esse modelo carcerário que nós estamos tentando através desse modelo do primário de aumentar a pena ou dificultar questões relacionadas ao penal. Sim. Eu só pedi para tu cuidar com o teu fone de ouvido, que ele está se mexendo e está dando uma brutal interferência na tua fala. Desculpa. Eu acho que tu bate nele e ele interfere na tua fala e às vezes daí dá um eco. Mas pode continuar. Entendi. Então, temos sim que investir na questão penal, na execução e com absoluta certeza faz discurso que temos que encher mais as cadeias, que nós vamos trazer paz para o lado de fora da sociedade. O que me parece é que as pessoas ignoram a lei de execução penal por inteiro, que é uma lei de 30 anos agora. E nós acreditamos que cadeia resolve no Brasil, que esse modelo carcerário é um modelo que vai nos trazer soluções. E infelizmente, não há um enfrentamento essa ideia. Saulo, eu vou para melhorar aqui o nosso debate, eu vou te pedir, tira o fone. Tira o fone, vamos tentar ver como é que fica uma resposta tua sem o fone de ouvido. Tira o fone. Vamos ver se melhora. Saulo, tá me ouvindo? Melhora Saulo, agora? tá me ouvindo? Tô. E agora tá dando eco meu aí em ti. É que eu baixo o volume? Tá me ouvindo, Saulo? Tô te ouvindo. Eu ouço você. Eu acho que agora melhorou. Tá bom. Então, beleza. Bom, eu vou pedir só para a produção aumentar um pouco o som aqui do meu retorno aqui, porque senão eu não escuto o Saulo. Alô? Tô ouvindo você. Eu acho que melhorou um pouquinho agora, sem o fone de ouvido. Ok. Saulo, tá conseguindo me escutar direitinho? Claro. Perfeito. Bom, então, na sua avaliação, o governo Bolsonaro não sabe a que veio. É isso, basicamente. Basicamente, não. Vamos lá. Mariana, eu acredito que tu tem um ponto de vista um pouco diferente. Sim, discordo. O governo Bolsonaro sabe o que veio, mas nós temos uma pandemia, né, que modificou algumas pautas prioritárias do governo. Nós temos um Congresso Nacional que legisla e que precisa aprovar leis mais brandas. Por exemplo, o pacote anticrimes foi totalmente modificado, né? Nós temos uma lei de execução penal que é uma utopia no Brasil, né? Uma ficção científica, porque ela pensa o tempo inteiro numa ressocialização, num momento em que o nosso país não tem condições de trabalhar aquela legislação. Nós temos um país onde, em 2003, por exemplo, em 2005, depois foi referendado um Estatuto do Desarmamento, em que só uma parte da sociedade foi desarmada, que foi a criminalidade. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que proibiu as polícias de atuar durante a pandemia, por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro, e que hoje se estima que nos morros do Rio de Janeiro nós tenhamos mais de 90 mil armas. Ou seja, nós temos uma glamorização do bandido. Aquelas fotos com ostentação de arma que circulam, elas são, além de apavorar a sociedade, também para mostrar para as forças policiais o poder que o criminoso hoje tem. E quando o criminoso não tem a condição, né, quando a legislação não lhe dá as condições de enfrentar o crime, o que acontece? Acontece o medo social e nós, como sociedade, nos isolamos. Nós temos uma sociedade que vive atrás de muros, que cada vez tem mais medo de andar nas ruas, andar armado.
Aí eu faço uma comparação com os Estados Unidos, em que investiu numa política de tolerância zero, e lá sim nós temos um encarceramento, porque pequenos crimes já se levam à prisão. De 1980 a 2013, a população carcerária dos Estados Unidos subiu em 800%. Os homicídios, hoje a gente tinha em 1980 nos Estados Unidos uma taxa de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. No Brasil, nessa mesma época, nós tínhamos a mesma taxa. Hoje, no Brasil, nós temos uma taxa de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, os números nos mostram que as políticas públicas de garantismo penal, de bandidolatria, elas não funcionam para a sociedade. Nós não podemos olhar só para o criminoso, nós precisamos olhar, sim, para o cidadão de bem, que tem que ter o direito de viver na paz social, de poder ir e vir. O direito de ir e vir do cidadão de bem está sendo retirado para poder se garantir o direito de ir e vir do criminoso. Então, nós temos direitos humanos deturpados no Brasil. Houve uma demonização da polícia também, em 20 anos, de um governo mais progressista, de um governo de esquerda, que trabalhou a demonização da polícia, a desmoralização, o policial corrupto, o policial opressor, fazendo com que o policial cada vez mais tivesse dificuldade de agir e assim descredibilizando ele perante a sociedade. E a polícia, ela é a última barreira da sociedade com a barbárie, com o caos social, que é o que de fato querem instalar essas ordens progressistas, essas ordens mais de esquerda do nosso país. E a gente está fazendo esse enfrentamento muito bem. Conseguimos vencer uma eleição em 2018 com um presidente mais conservador. Temos deputados, como o deputado federal Sanderson, que estava na primeira parte do programa, que faz esse enfrentamento, que está ali para defender a segurança pública e a sociedade, porque a gente precisa lembrar que toda vez que nós defendemos a segurança pública, que nós queremos uma política mais ostensiva de segurança pública, nós queremos uma sociedade mais segura. Saulo Marimon, vamos ver se o áudio melhorou. Me escuta agora? Ah, agora ficou bom. Que bom. Vamos lá. Bom, o contraponto, que eu tenho certeza que é um contraponto. Eu conheço o Saulo Marimon muito bem. Com certeza. Vamos esquentar o debate. Vai lá, Saulo. Primeira questão, não houve uma demonização das polícias. Eu posso falar porque fui policial civil aqui no Rio Grande do Sul. Essa ideia que se coloca de cidadão de bem é uma coisa muito perigosa, porque não tem como identificar essa pessoa que se está se desenhando, que a colega tentou explicar. Não existe uma sociedade do bem ou do mal. Essa dicotomia é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade atual, que deveria ser mais integradora e tentar pacificar esses conflitos, que o crime existe, evidentemente, e aqui não estou dizendo que o crime é certo, o crime é bom, claro que não, evidentemente, tá? O problema é que, se pararmos para pensar, por exemplo, nas academias de polícia, que são órgãos muito importantes na formação de um policial, eles precisam, sim, ter um cuidado na preparação deste agente que vai enfrentar depois aspectos criminais logo adiante. E ele tem que respeitar os direitos das pessoas que estão por ele abordadas. Quando falam em garantismo e falam em bandidolatria, com todo respeito, o garantismo que o Ferraioli defende é o garantismo que eu defendo para você que está vendo em casa, na internet, para o promotor que vai falar em seguida, para a colega Mariana, ou seja, que tenhamos respeito à Constituição da República. Não é um favor, é o direito que nós temos de que, se a polícia me abordar, ela tem que seguir regras técnicas, que se eu for investigado num inquérito policial, eu terei direitos constitucionais preservados, e não como era antigamente, que havia coisas como choque, pau e água, como, por exemplo, a condução coercitiva de investigado, que é uma coisa absurda, que o STF já disse que não pode ser feito, que é ilegal. A gente conduz, quando era policial, testemunha, que recalcitrava, não ia na atividade que era determinada pelo juízo. Então tem que ter muito cuidado com as palavras, cuidado com expressões, porque, na verdade, o garantismo, que é o que o Ferraioli disse, inclusive numa palestra lá no Ministério Público, nas Torres Gêmeas, que eu estava presente,
Não é uma ideia abolicionista, não é uma ideia de coitadismo, não tem a ver com marxismo. Aliás, Marx é uma figura que, para entendê-lo, é preciso, pelo menos, lê-lo. E ler os 4 volumes do Capital. E não ler um resumo, uma ideia de A, B ou C. Porque quando você lê um resumo de alguém sobre alguém, você não lê o que o cara escreveu, você lê o que o outro acha que aquele cara pensa. Então tem que ter muito cuidado. O policial garantista é aquele que protege a pessoa de arbítrio, mas que cumpre a sua determinação judicial ou legal. Quando eu prendia um policial, porque eu estou na corregedoria, eu dava os direitos que ele tinha que receber, nem mais nem menos. Vai lá, Mariana. O policial, na minha visão, uma visão conservadora, né, ele defende a sociedade. E aí eu questiono, né, os direitos humanos deturpados, como eu disse. Tu acha que eles são deturpados? São deturpados. Onde estão os direitos humanos da vítima? E aquela vítima, e aquele pai que perdeu um filho? Onde está o Estado para lhe dar os direitos que lhe são deles? Quer dizer que tu tens um homicídio, tu tens um latrocínio, tu tem crimes bárbaros como a gente tem hoje, e tu tem o criminoso respondendo ao processo solto e, quiçá, absolvido. Muitas vezes nos homicídios nós não temos a absolvição, porque o homicídio, aí sim tu tens a vontade popular, porque ele vai a júri. Aí não adianta ter interpretações laxistas e não marxistas, laxistas da lei, que aí é uma interpretação benevolente, absolutória, em que tu leva em consideração a vítima, o tecido social que ela está inserida. Não, aí ali tu tem 7 pessoas do povo que estão julgando aquele crime. Mas até se chegar lá, nós temos, por exemplo, criminosos com homicidas que hoje já estão ou no semiaberto, ou responderam em liberdade até seu homicídio. Vi de caso Suzane von Richthofen, que agora, inclusive, vai ter feito um filme sobre esse homicídio que foi terrível. Mas eu não vejo problema num filme ser feito sobre homicídio. Mas é um pouco da glamorização. Nos Estados Unidos são produzidos filmes sobre serial killers e mas é não pouco... há uma eu também não acho um problema. Glamorização, por assim dizer. Eu também não acho um problema ter. Mas muitas vezes se trabalha daí dentro do filme a imagem do criminoso bom, do criminoso que teve algum problema que justificou aquele crime. Isso que eu digo que é a glamorização do crime. Nós, inclusive, os filmes são bons porque eles vão retratando, vão trabalhando a realidade. Mas a gente não pode, em todo crime, trazer o bandido com alguma justificativa para ter cometido o crime. Né? E eu questiono, onde está a vítima no meio de toda essa questão? Nós temos o policial, que, como disse o Saulo, tem que estar dentro da legalidade? Claro que sim. Mas a gente também tem o uso de técnicas que justificam muitas vezes o teu agir. E mesmo quando se justifica, o policial é penalizado pelo garantismo penal que só olha para o criminoso. A vítima é esquecida. Nós temos audiência de custódia hoje, que é um gasto do Estado, um gasto social absurdo, aonde tu já pressupõe que a polícia fez algo errado ou que o delegado de polícia não teve competência já para verificar que houve algo errado naquela prisão. Porque a audiência de custódia hoje, o criminoso vai para frente do juiz somente para perguntar como foi tratado durante a prisão, como é que ele se sentiu. Então, ou seja, tu já estás fazendo um questionamento de uma ação policial. Vai lá, Saulo. Deixa eu lhe perguntar, trazendo um caso recente. Esse do garoto que foi assassinado. Não há um... Esse caso do garoto que foi assassinado, não há um risco alto de daqui a pouco os responsáveis estarem soltos e daí a população se indignar e dar razão ao argumento de que os bandidos no Brasil, os criminosos no Brasil não são devidamente punidos? Como é que tu vê isso? E, obviamente, os teus contrapontos aí ao que disse a Mariana. Vamos por partes. A primeira coisa importante, ninguém aqui vai dizer, ninguém aqui tem uma ideia de que o que aconteceu com esse menino não é trágico. Claro que é. É um horror. É algo muito sério. As crianças devem sempre ser protegidas, né? Então, assim, a regra diz assim, você vai ser preso preventivamente, ou seja, antes de um julgamento,
quando há um risco da aplicação da lei penal, quando há uma ideia de garantia de ordem pública, né? Eles estão presos temporariamente, ainda não há uma prisão preventiva decretada pelo que eu sei. O fato de você não ficar preso antes do julgamento, não quer dizer que você é uma pessoa que está vendo impunidade. Senão, nós temos que pensar nas cadeias que estão lotadas de pessoas. O que a colega ali falou sobre a vítima merece sim, a vítima merece atenção no processo penal brasileiro. E ela realmente, se você olhar a legislação brasileira, a vítima sempre foi, desculpa a expressão, usada sim. A vítima é uma pessoa que está sendo colocada pelo Ministério Público ali, vai ser ouvida, e eu dou um exemplo muito importante. A vítima de estupro tem que rememorar tudo aquilo diante de um juiz, de uma forma tão triste, tão lamentável. Claro que tem que respeitar e cuidar da vítima, mas aí eu vou fazer o contraponto, que não é o encarceramento que vai fazer esse respeito à vítima. Tem outras medidas, como, por exemplo, a justiça restaurativa, que é um modelo que se criou na Bélgica, que pode tentar fazer uma abordagem diferente. Porque o que eu queria mostrar é o seguinte... Deixa eu fazer uma pergunta provocativa, então. Tu acha que o Jairinho merece justiça restaurativa ou cana braba? Olha, tu acha que ele pode ser restaurado do sujeito que espanca uma criança de 4 anos de idade? É uma pergunta que ele faz. Bom, aí vem uma pergunta importante. Claro, não estou aqui fazendo pouco caso. Óbvio que não. O que ele fez foi muito grave, já deixei isso bem claro. O que me faz perguntar é, ele pode rever o que fez, ele pode modificar o que fez. É um ser humano, e eu acredito que todo ser humano tem capacidade de rever o que fez. Não estou aqui defendendo o que ele fez, evidentemente. Agora, no caso dele, a restaurativa até seria quase improvável de ser feita. Mas o que é importante é que o garantismo que vai acontecer no caso dele é para respeitar as regras do jogo. E ele vai ser condenado se ele foi a pessoa responsável pelo delito. Eu não quero atrapalhar o teu raciocínio, mas eu também acredito em justiça restaurativa, devo dizer. Inclusive, a FEBEM, ela tem índices excelentes de recuperação de jovens. Mas eu acredito que tipos de condutas criminais como essa deste vereador do Rio de Janeiro, que são insanáveis. São esses casos aí que assombram a sociedade. Eu não me refiro, obviamente, por exemplo, ao jovem que começa a iniciar uma, por assim dizer, carreira criminal, roubando, furtando, e que pode sim ser recolocado no rumo da conduta adequada em sociedade. Eu acho que isso é plenamente cabível. Mas eu não vejo possibilidade de mudar uma pessoa como esse sujeito aí que espancava uma criança de 4 anos. Eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso. Eu deixo você completar aí, Saulo. Bom, a primeira coisa importante eu concordo com a Mariana, quando a vítima deve ser vista com mais atenção e respeito. Concordo com ela plenamente. Assim como, por exemplo, vou dar uma opinião que vai até o encontro dela, me parece que uma pessoa como a Suzane von Richthofen ter uma saída temporária de Dia dos Pais é alguma coisa que a legislação deveria ser ajustada. Ela matou os pais. Não parece lógico que ela seja beneficiada com uma visita aos pais que ela mesma matou. Entendeu? Essas falhas, isso é uma falha, tem que ser enfrentado de forma melhor. No caso do Jairinho, que até esse episódio, honestamente, eu nunca tinha ouvido falar, eu penso que ele pode sim, talvez ter um enfrentamento. Acima de qualquer coisa, ele tem que ser processado, ele tem que ter o direito à defesa, que até ele não deu para o menino. O menino merecia uma família melhor, o menino merecia uma mãe amorosa, porque o pai dele era amoroso. O menino não merece isso que aconteceu, sem sombra de dúvida. A gente tem que se solidarizar com a família do menino. Deixa isso bem claro, tá? Porque quando a gente defende um processo penal justo, nós não estamos defendendo o ato criminoso. É isso que tem que haver uma diferença, entendeu? Bem. Porque senão nós vamos começar... O advogado que defende um criminoso, ele defende o crime igual. Não é verdade isso. Isso é básico para entender um pouco dessa dinâmica do processo. E a audiência de custódia é uma coisa que foi criada para verificar algum arbítrio, algum erro durante... Por exemplo,
Eu tive um caso, quando eu era advogado, que eu tive um cliente meu, foi advogado criminalista há muitos anos, que ele não foi detido por uma prisão temporária e levado para a delegacia. Ficaram 3, 4 horas dando volta para tentar convencê-lo a falar a verdade. É para esses arbítrios, tá? E aí eu falo com a Mariana, não pode um policial fazer isso. Tem outros meios inteligentes e técnicos para fazer uma boa investigação criminal do Muito que bem. fazer uma coisa assim. Eu vou chamar o promotor Leonardo Jardim, que agora está conectado conosco. Jardim, tudo bem? Como é que está? Boa noite, Macalossi, boa noite a Mariana, boa noite ao Saulo. Eu estava aqui ouvindo a conversa, peguei o bonde andando por conta de acidentes tecnológicos. Acontece. Hoje nós tivemos, até o Saulo teve também um probleminha de conexão, mas é da internet, né? Vai fazer o quê? A gente tem que resolver o problema e está resolvido. Qual que é a tua avaliação? Vamos lá, Leonardo. Tu é coautor do livro Bandidolatria e Democídio. O Saulo, aliás, criticou Sim. a expressão. Eu queria a tua avaliação sobre o Brasil como país da impunidade. Certo. O Saulo, quando eu comecei a ouvir o que estava sendo discutido, o Saulo estava falando que a gente deve ter cuidado com certas expressões, né? E aí ele citou a bandidolatria e talvez as críticas que se faz ao garantismo penal no livro. Não sei se o Saulo chegou a ler a obra, né, para tentar compreender melhor por que essas expressões são utilizadas no livro e por que se critica o garantismo penal, né? Não se trata aqui de uma crítica às garantias constitucionais de todo cidadão, que é evidente que todos nós temos que ser a favor disso, mas se trata de criticar o garantismo penal, que não se confunde. Não se confundem garantias com garantismo. Garantismo é uma teoria, é um sistema que foi sistematizado pelo Luigi Ferraioli. E as garantias constitucionais, elas já são observadas bem antes dessa teoria garantista. Então, as coisas não podem ser confundidas. E outra coisa que eu teria cuidado de fazer é de equivaler, esse equivalentismo moral relativista, de equivaler o cidadão ordeiro. Quando se fala em cidadão de bem e criminoso, eu tenho em mente duas realidades que existem no mundo. Não estou aqui criando um factoide ou colocando apenas estereótipos. Existem pessoas que decidem delinquir como meio de vida, criminosos habituais de carreira. Existem delinquentes que cometem crimes e decidem cometer crimes, e existe a pessoa que opta por viver de acordo com as regras de convivência. Esse aí é o cidadão ordeiro, o outro é o criminoso. Não posso me eximir de tentar fazer uma distinção entre essas duas pessoas, e eu preciso proteger a pessoa, inclusive o próprio sujeito que gosta de delinquir, ele também goza ele também gosta da proteção da lei penal quando ele pode ser vítima. Quantas vítimas de homicídio que nós temos no Brasil, desses 60, 70 mil homicídios que nós tivemos no Brasil a cada ano nos últimos tempos, nas últimas décadas, são criminosos que morreram em decorrência de guerra de facção criminosa, por exemplo, e nem por isso os crimes dos quais eles são vítimas, quando são esclarecidos e quando se tem autoria, quando se tem prova da autoria e da materialidade dos crimes, eles deixam de ser condenados, né? Então, o que se critica na teoria garantista e não nas garantias, né, inclusive esse Jairinho tem direito a ser defendido por um advogado, ele tem que ter observadas as garantias. O que se critica é esse viés de superproteção que se dá à figura do réu e, por consequência, do delinquente. Se vai além do que as garantias processuais deveriam ser. Se busca, inclusive, evitar a impunidade a todo custo. O Saulo tentou, pelo que eu percebi, fazer uma defesa do Ferraioli, como se ele talvez tivesse sido um pouco deturpado no Brasil, como se costuma dizer. Só que o Ferraioli, embora ele não seja um abolicionista, ele se declara um minimalista, né? Ele prega, sim, a abolição da pena de prisão. Agora, eu pergunto, se eu abolir a pena de prisão, o que eu faço com um sujeito como o Jairinho? O Ferraioli prega que, a longo prazo, o sistema vai abolir a pena de prisão e que se estabeleça um prazo máximo de 10 anos para o cumprimento de uma prisão.
O Saulo falou ali antes da prisão preventiva, que deve ser mínima, não pode ser para qualquer criminoso, e é evidente, a minoria dos réus processados, muito poucos perante todo o universo de réus processados, a maioria responde o processo solto, uma minoria responde preso, né? Mas o Ferraioli, ele entende que a prisão preventiva deveria ser abolida num mundo ideal. Então, nós não temos como não considerar inúmeras circunstâncias, inúmeros fatores que são analisados no livro que escrevi junto com o meu amigo Diego Pesce, meu colega Diego Pesce, né, que não são críticas gratuitas e descuidadas, elas vêm de um estudo profundo a respeito daquilo que foi colocado no livro, que foi afirmado e que, pelo que nós percebemos hoje em dia, da maneira como o livro continua ainda sendo assunto, continua sendo debatido, continua sendo exaltado por muita gente boa. Então, eu creio que nós cumprimos uma obrigação moral, um dever moral de todo cidadão que se vê como nós, trabalhando no Ministério Público, combatendo a criminalidade na condição de promotor de justiça durante, no meu caso, já 17 anos, né? Obrigação moral de dizer aquilo que eu estou vendo com meus próprios olhos. A forma distorcida como as garantias são aplicadas nos processos criminais, sempre de uma maneira exacerbada, mais exacerbada do que deveria ser, em benefício do réu, em benefício do criminoso. Muitas vezes é um criminoso que está comprovada, cuja culpa é comprovada, né? Então, o que se pretende é que não se tenha realmente impunidade. E nós temos casos de criminosos que são impunes no nosso país a rodo, né? Vocês devem ter falado sobre um bem recente aí no programa, acredito eu, embora eu tenha pego o bonde andando. Eu vou deixar o Saulo fazer o contraponto, depois eu passo para a Mariana. Vai lá, Saulo. Bom, primeiramente, o nosso dileto debatedor, promotor de justiça, parece que ele, na sua fala, ele acaba partindo muito mais para uma ideia de um promotor de acusação, e aí quando eu falo acusação e justiça são coisas diferentes. Eu, por exemplo, quando trabalhei como oficial de gabinete na 7ª Vara Federal em Porto Alegre, alguns procuradores da República, inclusive, pediam absolvição de um réu por entenderem que durante a instrução percebeu-se que o réu não tinha praticado o delito ou as coisas não aconteceram da forma que a denúncia tinha sido narrada. Ora, um promotor pode errar, um juiz pode errar, e para isso nós temos os recursos penais. Primeiramente, o garantismo dos anos 60 para 70, como o próprio artigo dele que tem na internet sobre o garantismo, criticando, falou. E as garantias constitucionais brasileiras, até 88, nós não tínhamos. Para lembrar os senhores, a última aula da antiga escola de polícia em 80, na antiga, muitos anos atrás, na Zenha, era como se fazer tortura com pau de arara. Isso quem me contou foi um delegado que participou do curso como, na época, inspetor ou investigador, agora não lembro o cargo exato. Então, é contra esse tipo de modelo que foi proposto na ditadura, que ainda repercute no cenário jurídico policial brasileiro e que o presidente Bolsonaro, de certa forma, quando defende que tinha que matar uns 30 mil lá atrás, defende, é que nós temos que contrapor. O Ferraioli, ele pode até em algum momento ser minimalista, mas aí eu até não concordo muito com o minimalismo penal, nem muito menos com o abolicionismo. Não sou dessa visão de mundo. Mas é inegável, é inquestionável que o modelo carcerário brasileiro de entupimento de pessoas, de colocá-los lá dentro e deixá-los verem-se, azar de vocês. Porque, para quem não sabe, quando uma pessoa é presa no Rio Grande do Sul, não tem assim eu não estou dizendo que é coitadismo penal, longe disso. Não tem uma cama para si, não recebe lençóis do Estado, não recebe um cobertor. Isso não existe. Isso não existe. A LEP até prevê 6 metros quadrados por pessoa. Nós colocamos no lugar que cabe tem uma galeria lá com 40 camas e 40 celas e 2 camas, colocamos 250. Tá? E não estou fazendo coitadismo penal. Só estou colocando que esse modelo de entupir a cadeia acaba reproduzindo o quê? Mais delinquência.
As cadeias hoje são maiores e inchadas, não são pequenas cadeias vinculadas à comunidade, com modelo de trabalho e educação e valorização disso. O que está se propondo, na verdade, é o quê? Olha, aquela pessoa do bem, aquela pessoa do mal. Essa dicotomia não nos ajuda em nada aqui dentro da sociedade. Paulo, eu estou tentando controlar o tempo aqui, porque nós ainda temos assuntos para tratar. Eu quero também ouvir a Mariana. Vai lá, Mariana. Só esse ponto aí para a gente, para o próximo tópico. Acho que a primeira coisa que a gente precisa... Ele falou do sistema carcerário, né? A primeira coisa que a gente precisa falar sobre a questão do sistema carcerário é a diferença entre superlotação e encarceramento em massa. No Brasil, hoje, nós temos uma superlotação. E por que nós temos essa superlotação? Porque lá em 2003, se eu não me engano, se começou com uma agenda de desencarceramento. E nessa agenda de desencarceramento se determinou que não iria se gastar... Aí deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós temos superlotação e desencarceramento? Não parece uma coisa contraditória? Não, porque a agenda era de desencarceramento. E aí o que ela previa? Que o governo federal não iria gastar mais nenhum real com a construção de serviços. Presídios. Exatamente. Certo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação que prevê que se prenda determinados criminosos. E é muito importante que a gente destaque que a gente tem mais ou menos 1.800 tipos penais. E 28 prevêem o regime fechado. Então, nós temos uma legislação branda, sim. E aí, quando tu não constrói presídios e tu continua a cometer crime, nós vamos ter a superlotação. E aí vem essas justificativas de que devemos soltar ou de que devemos não prender. Não, o que nós devemos é construir mais presídios ou, daqui a pouco, prever a pena de morte, que hoje foi abolida, nós não temos mais. Porque tem crimes, e eu acho que exemplo do Jairinho, não tem ressocialização, não tem reinserção, não tem justificativa. Provada a autoria, no meu caso, poderia-se ter pena de morte, porque se diminuiria o gasto do Estado, que é de quase 4 mil, com os presídios, com um preso. E outro ponto importante da gente bater e destacar é a questão das facções criminosas dentro dos presídios. Por que hoje nós temos a escola do crime? Porque o Estado não está trabalhando na repressão dentro dos presídios. Muitas vezes nós precisaríamos de disciplina, ordem, e ninguém está falando em tortura, ninguém está falando em qualquer técnica ilegal. Nós temos 5 mil policiais penais, 6 mil policiais civis, 18 mil policiais militares que heroicamente hoje trabalham em prol da sociedade, e um ou outro caso não pode ser visto como uma totalidade para justificar uma audiência de custódia ou justificar esse olhar tão permissivo, tão bandidólatra, para o preso. Nós precisamos enfrentar as facções criminosas, os presídios... Você não acha que a ideia do Saulo de vincular os presídios, pequenos presídios, é mais interessante do que esses mega presídios que nós temos? Concordo. Acho que pequenos presídios são melhores de atuar e de trabalhar. Concordo. Acho que presídios muito grandes se tende a perder o controle. Infelizmente, hoje, nós temos 98% dos presídios sem controle do Estado e com controle das facções criminosas. Isso é um problema, porque nós não fechamos o ciclo da violência. Então, tu prende, coloca num local onde o crime está trabalhando tanto dentro do presídio quanto fora. Então, a gente precisa mais vagas e combater as facções criminosas. E a legislação sempre, Vamos mais 2 minutinhos para cada um dos demais debatedores. Saulo Marimon. Só para... Bom, com um modelo que nós temos de investigação criminal e com as formas de... Se houvesse a pena de morte, que a colega aventou, eu realmente ficaria muito apavorado, porque... É complicado dizer isso, mas como sociólogo e como ex-policial, e por estudar a matéria, eu posso dizer que o inquérito policial ele acaba procurando um rumo. E se achou o rumo, começa a ir naquela direção. E aí você pode tentar reverter alguma coisa e não vai conseguir. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, será que nós estamos satisfeitos com o caso, por exemplo, da Botkiss? As pessoas que estão respondendo são realmente as pessoas que deveriam estar respondendo? Eu estou indagando, não estou insinuando. Longe disso. Então eu quero mostrar que o inquérito policial ele tem
muitas dificuldades. Concordo com que o deputado Sanderson falou na falta de policiais. É importante, sim, ter mais policiais, mas ter mais ferramentas de inteligência policial, mais equipamentos para os policiais, mais trabalho de, por exemplo, asfixia econômica das facções. Eu concordo que não podemos ter as facções controlando, mas o problema é que, se nós aumentarmos muito mais o sistema carcerário e não repensarmos como entrar nesse modelo, nós vamos criar uma coisa assim, que é enxugar gelo. E a pena de morte não vai resolver de forma nenhuma. Rapidinho, só um exemplo aqui. As escolas na periferia de Porto Alegre, antigamente tinham um modelo de estudo à tarde, um turno invertido. A antiga gestão tirou. É só aula que importa. Projetos como teatro, arte ou coisa parecida, educação física, foram afastados. E as 500 crianças, por exemplo, de uma escola que estavam participando disso no turno invertido não estão mais na escola. Hoje eu estou numa cidade que não tem economia e as pessoas acabam talvez partindo para um crime porque não tem querem oferir renda. E a forma errada. É claro que eu não vou defender o crime e achar que está certo. Então não tem essa banditolatria que algumas pessoas aventam. Ninguém aqui fica defendendo, ai que bom que existe o bandido. Longe disso. Mas tem que pensar soluções que resolvam o problema ou diminuam, e não aumentem com o inchaço do modelo carcerário fracassado que nós temos. Leonardo Jardim, 2 minutos aí para a gente terminar essa parte do debate e ir para a próxima. Ok. Em primeiro lugar, o sistema carcerário brasileiro é o primeiro problema a ser resolvido. É um câncer que nós temos que extirpar o quanto antes. Em que sentido? Muita gente olha para o sistema carcerário como um ar fatalista, com aquela visão de que isso não tem jeito. Quando as coisas não deveriam ser assim, elas não são necessariamente assim. Elas estão assim. O Estado, que é gigante, ele não consegue dominar espaços minúsculos que são espaços que pertencem a ele. Isso não é admissível. Agora, dizer que não é bandidolatria, uma agenda nacional pelo desencarceramento, que foi bem lembrada pela Mariana, que prega que não se invista mais R$1 no sistema carcerário, e com isso você permite que leis cada vez mais brandas, entendimentos jurisprudenciais cada vez mais brandos prosperem e que a lei acabe se tornando cada vez mais frouxa, mais laça no combate aos criminosos, e com isso permite-se que as organizações criminosas prosperem também pela falta de punição, porque o Estado franqueou espaços que deveria, tanto dentro quanto fora das cadeias, que deveria ter autoridade para as facções criminosas. Você fazer um jogo como esse, né, que não é o jogo que eu creio que o Saulo gostaria de fazer, eu tenho certeza que ele gostaria de solucionar esses problemas, mas tem gente que joga contra isso, Saulo. Existem pessoas que se organizam. Olha o nível de articulação que tem essa agenda do desencarceramento, que, no primeiro momento, proíbe o investimento em novas unidades prisionais, novas vagas prisionais. No segundo momento, ela denuncia a superlotação que decorre exatamente disso. E, num terceiro momento, ela mesma diz que, enquanto não se construir mais presídios, não se deve prender mais ninguém porque não há vagas. Quando ela mesma criou aquele problema inicial de superlotação por não querer que se invista no sistema carcerário. Mas isso aí é maluquice ou o que é? Maluco é quem pensa que isso é maluquice, porque isso é uma coisa muito bem armada, muito bem orquestrada, né, que as pessoas deveriam ter, sobre as quais as pessoas deveriam ter consciência, e que, se tivessem consciência e enfrentassem isso aí, nós certamente daríamos rapidamente um passo adiante para começar a moralizar o nosso sistema carcerário e fazer com que ele realmente seja efetivo e não território de ninguém, ou melhor, território pertencente aos piores tipos de facínoras que existem no país. Eu vou dar 1 minuto para o Saulo e 1 minuto para a Mariana. Vai lá, Saulo. Bom, a agenda de desencarceramento deve... Hoje o programa tranquilamente vai até meia-noite com esse debate. Produção me mata, a Nádia me mata. Vai lá, Saulo, vai lá. Rapidinho, que eu sei que tem que ouvir os outros colegas. Mas assim, o modelo de desencarceramento talvez fosse muito mais uma crítica ao modelo de encarceramento que nós temos.
Se nós pensarmos em questões alternativas, um plano plurianual de investimento em segurança pública, em plano de ressocializar pessoas, reinserir pessoas através do estudo, de emprego e renda. Se tu olhares o projeto começar de novo do CNJ... Saulo, eu não quero atrapalhar o teu raciocínio de novo, mas é que me surge uma coisa para ele perguntar e daí você aproveita e você pode falar. A minha pergunta é a seguinte: não foi um erro, e aqui tratando de política pública mesmo, não foi um erro haver um contingenciamento ao longo dos anos relativo aos recursos, por exemplo, do fundo penitenciário? Durante muito tempo, o fundo penitenciário foi contingenciado, inclusive para superávit. E aqui fala o liberal que defende que tem que ter superávit. Mas eu não acho que deva haver superávit tirando recursos da segurança pública. Isso foi um erro na sua avaliação? A questão, assim, me preocupa retirar recursos, mas o que é mais importante é aproveitar bem esse recurso. Ou seja, o que me parece que acontece no Brasil atualmente é que há uma ausência de uma agenda plurianual de qualificação da execução penal. No processo de conhecimento, existe investimento, mas chega na execução penal, isso não é observado. O que poderíamos fazer é fazer melhor com o que nós temos e uma aproximação, já que o amigo é liberal, dos empresários, para fomentar isso. E eu não falo em criação, apenas em criação de cadeias, não é essa questão que resolve, mas de possibilitar que essa pessoa que está sendo reinserida tenha realmente uma oportunidade para não voltar para esse modelo carcerário fracassado. O ano passado, eu fiz uma pesquisa no site da Transparência do Governo Estadual e eles tinham um investimento de 20 mil reais para a questão penitenciária no Central. Isso é um absurdo. É nada, entendeu? Então, é preciso sim investimento nisso, mas também precisamos pensar num modelo que não coloque mais essas pessoas lá dentro, porque estar lá dentro não funciona, só piora. Vai lá, Mariana, toque final nesse ponto. Vamos lá. Depois vamos trocar de assunto, que nós temos os indicadores de violência. Eu gostaria da opinião de vocês em relação a eles. Vai lá. Queria destacar que concordo com o promotor Leonardo que nós precisamos dizer que tem solução o sistema prisional. Não é algo morto em que desencarcerar vai ser a salvação. Tem solução, o Estado precisa retomar e tenho certeza que em todo o Brasil tem policiais penais preparados para fazer o enfrentamento necessário. Se tivesse dado certo este modelo de garantismo, desencarceramento, leis brandas, que vem sendo trabalhado desde ali de 1988, com a nova Constituição e depois com os últimos governos progressistas e de esquerda, nós não tínhamos chegado em 2017 com o ápice de homicídios no Brasil. Chegamos a 65 mil homicídios. E agora, 2019, com uma legislação de armas mais flexível, com uma mudança já de mindset, uma mudança de mentalidade, para não olhar o criminoso com essa benevolência, né, com essa bandidolatria que nós estamos falando, em 2019 nós tivemos a redução que em 21 anos nós não tínhamos de homicídio, chegando a 45 mil homicídios por ano. Então, acho que os números nos falam, né, qual é o caminho certo a seguir. Sobre ressocialização, reintegração, isso eu acho que é um segundo momento. O primeiro momento é a retomada dos presídios. Nós não podemos, né, muitas vezes, ressocializar quem ainda nem foi socializado. E também acho que outro ponto importante, estar no mundo do crime, Guilherme, é sempre uma opção. É opcional o triplo crime. Se a gente disser que não é opcional, que é fruto do tecido social, nós estamos desqualificando a dona Mariazinha, o seu Joãozinho, que acordam às 4 da manhã e vão dormir à meia-noite para ganhar um salário mínimo, mas que se mantêm dignamente pela moralidade, pelos seus valores sociais. Então, a gente tem que saber que crime é opção. E também, se tivesse só ligado à pobreza, nós não tínhamos os crimes que nós temos lá em Brasília, de colarinho branco, e não estaríamos hoje com uma decisão terrível aí no nosso Brasil, que foi do STF e da descondenação aí. Essa do Lula até estava aqui para a gente entrar na pauta, mas não vai dar tempo, vai ter que ficar para um outro debate. Imagina, se a gente começar a falar do Lula aqui, do caso do Lula, então aí vai até amanhã o debate. Que eu sei que também haverão opiniões absolutamente divergentes, e eu mesmo aqui tenho certas questões polêmicas que eu trataria nesse caso aqui. Eu tenho certeza que seria muito interessante, mas vai ficar para uma próxima. Eu pedi para a produção pegar alguns números relativos aos indicadores de segurança. Vamos colocar aí o das ameaças. Temos aí vários indicadores. Tem ameaças, feminicídio, lesões corporais, vítimas de estupro e adolescentes.
esse é o da violência contra as mulheres. Então tá aí, violência contra as mulheres. Em Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Você vê ali flutuações, né, de estado para estado, números, né, alguns subindo, outros mais ou menos parados. Aí, né? Você vê, pega Minas Gerais, eram 40.780 em 2020, 47.604 em 2019. No Paraná, 30.263 em 2020, 30.350 em 2019. No Rio Grande do Sul, 29.565 em 2020 e 35.144 em 2019. Vamos ao próximo? Ao próximo gráfico? Aqui também violência contra as mulheres. Temos aí esses números. Vejam aí. Isso aí é com base nos números do Anuário da Segurança Pública, os números de 2019 e de 2020. Vamos ao próximo. Nós vamos ter que passar meio rápido por conta do tempo limite. Né? As lesões corporais aí, relativas também às mulheres. Também as flutuações de 2019 e 2020. E mais um. O último. Também esses números aí, vítimas de estupro. 2019 e 2020, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Né? E esses números dizem respeito apenas às questões relativas à violência em relação às mulheres. Adolescentes de até 14 anos vítimas de estupro. Aí também tem as variações de números, como vocês podem acompanhar nos gráficos. Né? Então tá aí. Vamos voltar aqui para o estúdio. E no parâmetro geral, nós tivemos aí uma média de 55, 60 mil homicídios por ano ao longo dos últimos anos, e teve uma pequena queda em 2019 e depois voltou a subir em 2020. A que se devem esses números, fazendo uma análise geral na avaliação dos três? Eu vou começar pelo Leonardo Jardim. Bom, esses números se devem ao fato de que nós temos uma demanda, uma crescente onda de criminalidade no nosso país, um crescente sentimento de que as pessoas têm de que podem cometer crimes impunemente. Agora, você veja bem que você trouxe ali dados da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, que é uma lei que até, em comparação com a legislação em geral do Brasil, é uma lei muito eficaz, no sentido de dar uma resposta ao criminoso, ao covarde que agride a sua mulher, ao assassino covarde que mata a sua esposa, aos estupradores, em geral também. Né? O crime de estupro hoje no Brasil ele tem tido uma especial atenção do Poder Judiciário, e uma especial atenção do Ministério Público, uma especial atenção das polícias. Né? Agora eu pergunto para os senhores, o que eu faço com um estuprador, com um covarde que agride a sua mulher em casa, sozinho com ela, que a esfaqueia, que surra a sua mulher diariamente? Isso mostra que o crime, que a política criminal que nós temos que ter, não é considerar o criminoso como um doente, apenas um sujeito que precisa de tratamento. O crime não é doença, o crime é escolha. O crime sendo escolha, a resposta do Estado, a resposta da sociedade ao crime, ela deve ser uma retribuição, um castigo. Mas o criminoso tem direito, o condenado, à ressocialização. Ok, tem direito, mas essa não é a principal função da pena. A função da pena principal é a contenção do criminoso, a retribuição e o exemplo que se dá à sociedade do que acontece quando um sujeito resolve deliberadamente cometer crimes. Não se posterga a punição de um Jairinho que assassina uma criança de 4 anos, quando melhorar os problemas sociais do Brasil, quando nós vivemos num mundo perfeito, aí sim que nós vamos ter legitimidade, a sociedade vai ter legitimidade para punir os seus delinquentes. Então não se pode colocar como prioridade, quando se tem um cenário, por exemplo, de guerra urbana, como é no Rio de Janeiro, a prioridade, vamos mudar com projetos sociais a sociedade, em vez de encarcerar, como se nós tivéssemos esse dilema. Nós temos que cuidar, sim, de melhorar as condições para que as pessoas não optem por delinquir, e aí passa muito isso
por não se estimular o crime através da legislação frouxa que nós temos, e não se estimular o crime por meio de um entendimento jurisprudencial e doutrinário que sempre hiperprotege o criminoso e faz com que, mais do que vale a pena delinquir, não vale a pena ser honesto. Então, é nesse sentido que se deve ter uma ideia de enfrentamento da criminalidade. Enfrentar o criminoso individualmente e buscar, paralelamente a isso, não como política criminal, mas como políticas sociais, você buscar dar condições às pessoas em que elas tenham um pouquinho mais de margem para decidir não delinquir quando estão tendo a tentação de fazê-lo. Saulo Marimon, vai ter que ser objetivo que nem o Leonardo, Saulo, porque, olha, o tempo já estourou e eu quero que cada um fale mais uma vez. Vai. Bom, primeira coisa, Macalossi, os dados que eu tenho, que eu obtive na Secretaria de Segurança Pública, no site, são um pouco diferentes. Eu vou só sintetizar. O estupro aumentou de 19 para 20, de 1714 para 1961. E os outros crimes que aumentaram no Rio Grande do Sul, nos 2 anos, foi o estelionato, que triplicou, foi de 28 mil para 64 mil, leia-se internet, né? E tráfico de drogas de 12 mil foi para 15 mil, um aumento de 15%. Então, assim, a primeira questão importante, a estatística tem que ser vista como um comportamento que deve ser observado com cuidado, com análise científica. O nobre promotor, ele fala muito da retribuição, que é uma teoria penal do século XVIII, quando as cadeias também eram muito parecidas com a época, promotor. Então, assim... sabe, tem que ter um pouco de... O que o senhor tem para me dizer do século XVIII, doutor Saulo? O senhor sabe como que era uma retribuição, uma teoria do século XVIII? Tem muita gente defende isso no século XX ainda. E defende isso com autoridade e com propriedade. Doutor, as teorias penais evoluíram. O caráter retributivo da pena para o senhor não existe? É isso? O crime, a pena somente sai para tratar o cidadão doente que delinquiu porque foi levado a isso por contingências da vida? Doutor, eu não lhe dei a palavra ainda. O debate é bom, mas eu estou falando. Isso é um debate, né, doutor? Sim, mas quando o senhor falou, mas como o senhor tocou no meu nome, eu achei que eu deveria responder. E nós estamos num debate aqui. O senhor pode me apartear quando quiser também. Que bom, foi algo em sabê-lo. Meio tarde, mas sei. Olha só, doutor, eu tenho muito respeito, não só pela sua profissão, como sim pelo que o senhor simboliza enquanto Ministério Público, tá? Deixa isso bem claro antes que alguém pense alguma coisa ao contrário. Eu tenho muito respeito, eu fiz a escola do Ministério Público aí nos anos 90, em suma. O que eu gostaria que vocês pensassem é que a estatística tem que ser pensada como um modelo para comportamento social e, a partir disso, nós pensarmos a segurança pública para focar nisso. Exemplo, o caso do estelionato revela que temos que priorizar questões de internet. Então, nós temos que pensar que o crime realmente tem que ser enfrentado, sim, que não tem que... ele é doente. Quando a pessoa é doente, segundo a legislação brasileira, a partir de um laudo com 3 psiquiatras, ele vai para o IPF e de lá vai ser daqui a 30 anos, né? Como se preceitua. E é muito raro a pessoa ser qualificada como tal. Doente é uma exceção da exceção. O criminoso do estupro vai para o pavilhão, para a terceira do H, e vai ficar lá cumprindo a sua pena. Só para dar um exemplo, Macalossi, rápido, de como o legislador, na intenção de melhorar a lei, piora. Até 2018, 2017... Rapidíssimo, Saulo. Tinha o atentado... Rapidíssimo. O atentado violento ao pudor e o estupro. Aí unificaram as penas. O que a jurisprudência disse? Crime único. Ou seja, a pessoa ia tomar 2 penas de 6 anos de 6 a 10 e tomar uma de 6. Por quê? O legislador, tentando arrumar, estragou. E ajudou o infrator. Muito bem. Mariana, para encerrar, porque, olha, já é 23h48, o tempo do programa já esgotou. Nós estamos aqui além porque está muito bom o debate. Vai lá. Sobre os números, né, que diminuíram, né, nesse último ano de 2020... é a questão da pandemia, né? Menos pessoas na rua, menos criminalidade. Então, mas peraí, mas aumentou em 2020. Não, acho que a maioria... Houve queda em 2019. Os números da violência em geral no Brasil, a queda foi em 2019. 2020... Não, mas acho que diminui em 2020, não? Se eu não me engano, em 2020... A maior parte diminui no Rio Grande do Sul. Eu acho que a maior parte diminui. Eu tô mandando para cima, cara. Tá.
diminuir. Perfeito, então é isso. Vai. E aí então a gente tem Vai. essa diminuição pela pandemia, né? Não pela mudança de políticas públicas, segurança pública. E a questão dos feminicídios, a gente tem que sempre ressaltar, né? É importante ressaltar a questão da subnotificação. Mulheres que sofrem agressões têm dificuldade de falar, dificuldade de exteriorizar. Com o isolamento social, esta dificuldade aumenta. E, além de mulheres, é importante nós falarmos das crianças que sofrem maus tratos, que a pandemia, o isolamento também dificultou essa notificação às autoridades ou a quem pudesse verificar alguma coisa estranha, como no caso das escolas estarem fechadas, isso também dificulta. E aí eu acho que o caso do Henry, da Jordana, são casos emblemáticos que nos mostram isso. Sobre a questão da pena, a pena tem duas funções, a função de sanção e a função de dar o exemplo, né? E a gente precisa voltar a trabalhar isso. Acho que essa reinserção social, esse trabalho, olhar essa coisa humanística do crime é opção, crime tem que ter repressão e nós precisamos ter legislações mais fortes e a repressão dentro do sistema prisional com o Estado tomando para si este espaço que deve ser dele. Obrigado, Mariana, pela participação aqui. 30 segundinhos para a despedida. Obrigado. Guilherme, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a todos que estavam nos assistindo. Estou sempre à disposição para a gente poder conversar. Agradecer ao promotor de justiça Leonardo Jardim, que a gente já fez outras lives, outros debates juntos. É sempre um prazer estar ao lado dele, do qual eu digo para o Leonardo, né, que quando a gente vê o bandidolatria e democídio, quando eu encontrei com ele na minha vida o livro, eu disse, nossa, existe alguma luz no fim do túnel, há quem pense diferente do garantismo penal. E também agradecer ao Saulo, porque o contraponto, a divergência, é onde nós crescemos e democracia é isso. Então, muito obrigada. É isso aí. Saulo Marimon, obrigado pela participação. Rapidinho aí, a última palavra. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite. É sempre importante ter ideias plurais, debate de ideias, não um embate de pessoas. E eu também concordo com a Mariana que as crianças, as mulheres que têm esse crime intramuros devem muito ser ouvidas por toda a sociedade. A sociedade não pode fechar os olhos para crimes interna-muros. E agradeço ao promotor pela chance de debatê-lo e com certeza quero comprar o livro para analisá-lo com muita atenção. Uma boa noite a todos. Aí, Saulo Marimon. Meu querido Leonardo Jardim, tu tá em Pelotas agora, é? Obrigado. Estou em Passo Fundo. Passo Fundo. Ah, não, é Passo Fundo. Passo Fundo. Tá aí com o Diego Pesce, então. Passo Fundo. O Diego mora em Passo Fundo e trabalha em Carazinho. Obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa. Imagina, eu agradeço a ti, Guilherme, agradeço a RDC TV por ter me contatado e convidado. Agradeço a Mariana, as suas palavras elogiosas, fico honrado e lisonjeado. Sempre também é um prazer para mim estar debatendo em alto nível com ela. Ao Saulo também agradeço, doutor Saulo, pela oportunidade de um debate de alto nível. Eu percebi que o senhor é um debatedor muito bom e que faz com... E quando o outro debatedor é um debatedor que traz resistência, ele acaba permitindo que a gente cresça um pouco também. Então, agradeço a todos aqui que participaram e assistiram por esse debate, por essa participação. Um grande abraço e boa noite a todos. Fiquem com Deus. O único aspecto ruim desse encontro, desse debate aqui, foi o pequeno problema técnico aí, que daí não é culpa de ninguém, é culpa realmente da tecnologia, que acabou prejudicando um pouco aí a dinâmica. Nós tivemos que correr no debate, mas vamos reunir novamente vocês aqui para tratar desse assunto que não se encerra aqui, e eu gostaria de agradecer os três por terem participado e também ao deputado Biratan Sanderson. E a pauta de hoje da nossa produtora Nádia Martins, muito boa, né? E choveu comentário no Facebook, não vai dar tempo de ler, obviamente. Nós vamos encerrando o programa, vamos direto para o encerramento, agradecendo os nossos patrocinadores, lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e de Colombo Estruturas para Eventos e agora também fretes e cargas. E mandar um abraço à nossa expressiva audiência. Voltamos amanhã para falar sobre China, economia e criptomoedas, um tema instigante. Boa noite.
Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.